A história de que os Estados Unidos tinham mandado navios no Brasil era uma coisa velha. Ela já tinha sido, inclusive, mencionada uma vez num programa de auditório da TV americana chamado Firing Line, que é do William Buckley. Ele estava entrevistando, na época, no começo da década de 70, o governador, o ex-governador já na época, Carlos Lacerda, quando do auditório se levantou alguém e disse: olha, isso aí, na verdade, eu estava no Caribe, na época, embarcado, fazendo serviço militar, e o navio em que eu estava foi desviado para a costa brasileira na época da Revolução. Havia histórias assim. E havia também a conversa de que talvez os Estados Unidos tivessem mandado realmente navios para a costa brasileira, mas eram só petroleiros. O que se descobre na Operação Brother Sun é que ela em conjunto era uma coisa muito maior. Quer dizer, ela de verdade incluía os 4 petroleiros. Os 4 petroleiros vinham abastecidos para garantir o suprimento de combustível da Revolução. Se o movimento tivesse que durar, encontrasse muita resistência e tivesse se prolongado por mais de um mês, havia 136 mil barris de gasolina comum, querosene para aviação, havia tudo isso. Também houve a movimentação de navios de guerra, que eram, se não me engano, 6 destroyers. Um porta-aviões foi mandado para a costa brasileira, navio especializado em transporte de helicópteros, 24 aviões de combate e transporte. Houve um embarque muito grande de munição, que não chegou sequer a ser trazido para o Brasil, mas foi embarcado nos Estados Unidos. Esses navios, de vários pontos do Atlântico, começam a convergir para a costa brasileira. Pouco antes da madrugada do dia 2 de abril, toda a operação é desmobilizada quando chega o aviso de que os militares já tinham tomado o poder. Essa era a Operação Brother Sun. No dia 2 de abril, com os gaúchos desmobilizados, Jango partiu para São Borja e em seguida para o exílio no Uruguai. A polícia de Carlos Lacerda prendeu a missão comercial chinesa acusada de terrorismo. Coube ao velho defensor de presos políticos Sobral Pinto provar a inocência dos diplomatas. O líder comunista Gregório Bezerra, arrastado pelas ruas do Recife, foi jogado na cadeia. Entre os prisioneiros, um traidor. O soldado José Anselmo dos Santos, conhecido como Cabo Anselmo, dirigente da Associação dos Marinheiros e líder do motim no Sindicato dos Metalúrgicos, anos depois, seria denunciado como infiltração da polícia pelos militantes da luta armada. No Rio de Janeiro, a classe média faria a versão carioca da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, já com a vitória assegurada. O direito de nascer. Este furor cívico seria logo depois capitalizado para a campanha De Ouro para o Bem do Brasil, uma tentativa de resolver os problemas econômicos do país com atos de caridade patriótica. Ao chegarem no Rio, Mourão e Magalhães receberam cumprimentos pela vitória de um movimento que aparentemente chefiava. Em minha interpretação, ocorreram 2 golpes em 64. O primeiro golpe foi um golpe típico latino-americano.
algumas forças civis apoiando um movimento militar que surgiu lá em Minas Gerais e que realmente, seus aspectos exteriores, era realmente o que nós conhecemos da história da América Latina. Agora, no curso daquele golpe, houve o outro, deu-se o outro, por dentro. Este foi o que ficou e acabou expelindo todos os personagens civis e militares que participaram do primeiro. Este foi o que permaneceu, foi este que construiu, nesse tempo, um núcleo militar e um sistema econômico. Porque, na verdade, haviam dois movimentos. O de Minas, que eu chamo que era movimento ingênuo, patriota, que queria apenas pôr ordem no país e não desejava nada de pessoal. Eu jamais desejei. Tanto que, chegado ao Rio de Janeiro, o Carlos Lacerda e o Juscelino me procuraram dizendo que era hora de eu assumir o poder. Eu disse que não fiz movimento para assumir a presidência da República. Foi sem pleitear qualquer coisa de pessoal, o que eu queria é que o Brasil entrasse no seu caminho verdadeiro da ordem e da tranquilidade. No Rio de Janeiro havia um grupo que se preparou muito bem. A esse grupo parece que Lincoln Gore estava ligado, porque esse grupo teve recursos. Nós em Minas fizemos com os nossos recursos próprios e poucos. E nem depois fomos indenizados, porque o presidente Castelo era do outro grupo. A escolha do general Castelo Branco inaugurou no Brasil o sistema de eleições presidenciais indiretas com candidato único resguardado por atos institucionais. Declaro empossado na presidência da República dos Estados Unidos do Brasil, Sua Excelência, o senhor Humberto de Alencar Castelo Branco. Defenderei e cumprirei com honra e lealdade à Constituição do Brasil. Caminharemos para a frente com a segurança de que o remédio para os malefícios da extrema esquerda não será o nascimento de uma direita reacionária. Meu procedimento será o de um chefe de Estado sem tergiversações, no processo para a eleição do brasileiro, a quem entregarei o cargo a 31 de janeiro de 1977. 1964 fechava o ciclo dos coronéis de 54. Desta vez eles estavam unidos e tinham um programa. Os conceitos forjados na Escola Superior de Guerra substituíam a justiça social pelo desenvolvimento e a democracia pela segurança. O Ministério Castelo Branco tinha políticos udenistas e tecnocratas agora a serviço da nova ordem. Mas o verdadeiro núcleo do poder após 64 estava nas mãos dos companheiros de armas. O general Costa e Silva no Ministério da Guerra, o general Ernesto Geisel na chefia da Casa Militar e o general Goberido Couto e Silva, que com as fichas do IPES montou o Serviço Nacional de Informações. O governo Castelo Branco recompôs antigas alianças. Revogando a lei de remessa de lucros, reestabeleceu a crença dos Estados Unidos na democracia brasileira. Anulando o decreto de desapropriação de terras improdutivas, tranquilizou os grandes proprietários rurais. Com as novas diretrizes econômicas, o Fundo Monetário Internacional veio em socorro do aliado. O controle rigoroso dos salários financiaria o desenvolvimento e o combate à inflação. Depois de mandar para a prisão ou para o exílio as principais lideranças de esquerda e do movimento sindical, os militares desfaziam as ambições de seus aliados civis. Adhemar de Barros,
governador de São Paulo, se apegou a Castelo Branco, mas foi demitido e cassado, acusado de corrupção.